No vasto cenário das tensões geopolíticas em constante evolução, poucas histórias capturam tanto a imaginação quanto os eventos em curso na região de Kursk. Imagine um vasto campo de batalha, onde os ecos da história ressoam a cada manobra estratégica. Hoje, nos encontramos no meio de um turbilhão de eventos que exigem nossa atenção. Estamos em 2025 e nosso foco está firmemente no confronto entre as forças russas e ucranianas. Um conflito que está pintando um quadro vívido de caos e resiliência. Tudo começa com o exército ucraniano enfrentando um colapso massivo, uma desordem tão profunda que palavras como caos e catástrofe mal arranham a superfície. Na região de Kursk, as tropas russas avançam com um ímpeto implacável, empurrando as forças ucranianas para uma retirada de proporções sem precedentes. Vilarejos que outrora estavam firmes agora caem como peças de dominó sob o peso do poder militar russo. Este é o fim da aventura ucraniana em Kursk, um momento crucial que capturou a atenção do mundo. Mas antes de mergulharmos mais fundo nesse drama em desenvolvimento, vamos estender uma calorosa recepção a todos os nossos ouvintes sintonizados de todo o mundo, especialmente aqueles que têm sido apoiadores leais do nosso canal. Hoje, estamos totalmente focados em Kursk, trazendo um programa rico em informações e recursos visuais para ajudá-lo a entender a complexidade da situação. As zonas cinzas no mapa, outrora áreas de disputa, estão rapidamente se tornando vermelhas, sinalizando o controle russo. Em meio a esse caos, uma operação crítica tomou o centro do palco. A Operação do Gasoduto, uma empreitada audaciosa que mudou os rumos da guerra. Esta operação viu um grupo de 100 soldados russos embarcarem em uma jornada perigosa através do gasoduto que serpenteia pela região. Esses soldados, movidos por uma bravura incomparável, atravessaram terrenos inóspitos e suportaram condições extenuantes para surpreender a defesa ucraniana. Seu desembarque entre Kassasha Logia e Susha foi um golpe de mestre, pegando as forças ucranianas de surpresa e desencadeando uma reação em cadeia de eventos que levaram ao atual tumulto. Para entender o significado dessa operação, visualize uma rede de tubos percorrendo a paisagem, uma artéria vital conectando pontos estratégicos. Os soldados russos, indiferentes aos desafios, navegaram por essa rede, cruzando sob ferrovias e emergindo em um ponto decisivo. Sua chegada à zona industrial de Susha marcou um ponto de virada, forçando o exército ucraniano a uma retirada apressada. O caos resultante foi amplificado pelo bombardeio estratégico de drones FPV, mas não foi suficiente para deter o avanço russo. As tropas ucranianas, percebendo a precariedade de sua posição, retiraram-se apressadamente de áreas como Cherkassy, Porosnoy e Verdin. O medo do cerco pairava, levando a uma retirada tanto dolorosa quanto necessária. Frente à pressão russa do norte e ao avanço implacável das tropas que capturaram Cherkassy e Verdin, o exército ucraniano se viu em uma situação desesperadora. A retirada foi marcada por cenas de desespero, com soldados ucranianos fugindo a pé, deixando para trás um rastro de caos. Esta operação do gasoduto, um feito de coragem extraordinária, agora está gravada nos anais da história militar. Os soldados que realizaram essa missão são aclamados como guerreiros de aço. Suas ações um testemunho da resistência humana e do brilhantismo estratégico. À medida que as tropas russas continuam seu avanço, capturando locais estratégicos e se aprofundando em territórios controlados pelos ucranianos, a escala do desastre se torna evidente. As posições ucranianas, outrora formidáveis, estão desmoronando sob o peso do ataque russo. Vilarejos como Martinova e Mikhailovka caíram, e o exército ucraniano está em retirada completa, deixando para trás uma paisagem de destruição e derrota. As forças russas, fortalecidas por suas conquistas estratégicas, estão avançando com um ímpeto imparável, capturando cidade após cidade e apertando seu domínio na região. Esta narrativa não é apenas sobre manobras militares, é sobre o espírito humano, a resiliência diante da adversidade e a coragem de seguir em frente nos tempos mais sombrios. Ao testemunharmos esse drama em desenvolvimento, somos deixados com uma pergunta poderosa. O que o futuro reserva para este conflito e como ele moldará o cenário geopolítico de amanhã?
Fique conosco enquanto continuamos a trazer as últimas atualizações das linhas de frente. E não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para mais análises detalhadas. Na saga em desenvolvimento de Kursk, a narrativa adquire um tom mais profundo à medida que mergulhamos nos detalhes ásperos do campo de batalha. Imagine uma paisagem marcada pelo conflito, onde cada centímetro de terra conta uma história de luta e determinação. Os eventos que testemunhamos não são apenas uma série de manobras militares, mas um testemunho da habilidade estratégica e da pura força de vontade dos envolvidos. À medida que continuamos nossa jornada por esta região tumultuada, o foco permanece na ousada operação do gasoduto, uma manobra que remodelou o curso do conflito. Esta operação, executada com precisão cirúrgica, viu tropas russas navegando pelo terreno traiçoeiro do gasoduto, um feito que exigiu tanto coragem quanto engenhosidade. Imagine a cena: soldados percorrendo quilômetros de gasoduto, suportando condições adversas e a ameaça constante da vigilância inimiga. Sua missão era clara: pegar as forças ucranianas desprevenidas e criar uma base no coração da região contestada. O desembarque em Sucha foi mais do que apenas um movimento estratégico. Foi um ponto de virada que enviou ondas de choque por todo o campo de batalha. O exército ucraniano, percebendo a precariedade de sua situação, foi forçado a uma série de retiradas, cada uma mais caótica que a anterior. A retirada de posições-chave como Cherkassy e Verdin não foi apenas uma manobra tática, mas uma tentativa desesperada de evitar o cerco. A pressão das forças russas em avanço era implacável, e as tropas ucranianas se viram em uma corrida contra o tempo para se reagrupar e fortalecer suas defesas. Mas as probabilidades não estavam a seu favor. O avanço russo foi rápido e decisivo, capturando locais estratégicos e apertando o cerco em torno dos redutos ucranianos. Vilarejos que outrora se erguiam como símbolos de resistência estavam caindo, e a paisagem do poder estava mudando dramaticamente. À medida que as forças ucranianas recuavam, deixavam para trás um rastro de destruição e desespero. Suas defesas outrora formidáveis desmoronando sob o peso do ataque russo. A operação do gasoduto, agora um feito lendário, abriu caminho para uma série de vitórias que estavam reformulando a região. As forças russas, encorajadas por seu sucesso, avançavam com vigor renovado, capturando vilarejos e pontos estratégicos com eficiência implacável. O exército ucraniano, por outro lado, lutava com a realidade de sua situação, suas fileiras diminuindo e o moral enfraquecendo. A história de Kursk é uma de contrastes. A genialidade estratégica do avanço russo justaposta ao desespero da retirada ucraniana. No entanto, em meio ao caos, permanece um vislumbre de resiliência, um testemunho do espírito duradouro daqueles que continuam a lutar. O campo de batalha é uma tela de emoção humana, pintada com as cores da coragem, determinação e sobrevivência. Ao testemunharmos esse drama em desenrolar, somos lembrados das complexidades da guerra e do indomável espírito humano que persevera diante da adversidade. Os ecos da história ressoam a cada manobra estratégica, e o futuro deste conflito pende na balança. Ao olharmos para o horizonte, somos deixados com uma pergunta poderosa. Em um mundo onde as dinâmicas de poder estão constantemente mudando, qual será o legado deste conflito e como ele moldará o cenário geopolítico de amanhã? Fique conosco enquanto continuamos a trazer as últimas atualizações das linhas de frente. E não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para mais análises detalhadas. A história de Kursk está longe de terminar e a narrativa continua a se desenrolar a cada momento que passa. À medida que a saga de Kursk continua a se desenrolar, nos encontramos cada vez mais imersos nesta tapeçaria de conflito e coragem. O campo de batalha está vivo com os sons de estratégia e sobrevivência, onde cada decisão carrega o peso da história e a promessa de mudança. Em meio a esse caos, as forças russas estão fazendo avanços significativos, suas conquistas marcadas por uma série de vitórias estratégicas que estão remodelando a paisagem do poder. A operação do gasoduto, uma manobra ousada que preparou o terreno para esses desenvolvimentos, permanece como um testemunho da audácia e engenhosidade das tropas russas.
Ao navegar pela intrincada rede de gasodutos, eles realizaram um desembarque surpresa que desestabilizou as defesas ucranianas e abriu caminho para uma série de ganhos táticos. O impacto dessa operação não pode ser subestimado. Foi o catalisador que iniciou uma sequência de eventos, levando à situação atual no terreno. As forças russas, capitalizando sobre o momento, têm sido implacáveis em sua busca, capturando vilarejos e posições-chave, cada vitória solidificando ainda mais seu controle sobre a região. O exército ucraniano, por sua vez, encontra-se em uma posição precária, enfrentando os desafios de recuar e se reestruturar diante de probabilidades esmagadoras. A retirada de vilarejos como Martinova e Mikhailovka, outrora bastiões de resistência, tem sido marcada por cenas de desespero e urgência. As tropas ucranianas, cientes das forças russas em aproximação, estão fazendo retiradas estratégicas, mas o caminho para a segurança está repleto de perigos. A destruição de pontes e infraestrutura-chave adiciona ao caos, complicando a retirada e deixando bolsões de tropas ucranianas isoladas e vulneráveis. A paisagem de Kursk é um testemunho das marés cambiantes da guerra, onde as fortunas da batalha podem mudar num instante. O avanço russo é caracterizado por uma precisão estratégica que deixou as defesas ucranianas em desordem, e os outrora formidáveis bastiões de resistência agora estão caindo sob controle russo. No entanto, em meio a essa turbulência, ainda resta um vislumbre de esperança, um testemunho da resiliência e determinação daqueles que continuam a lutar por sua pátria. A narrativa de Kursk não é apenas um conto de manobras militares e vitórias estratégicas. É uma história de resistência humana e do espírito inquebrantável daqueles pegos no cadinho do conflito. Este drama em andamento nos deixa com uma pergunta pungente. À medida que as linhas de batalha são traçadas e retraçadas, qual será o legado duradouro deste conflito e como ele moldará o futuro desta região e além? Estamos testemunhando a história em formação. Uma história que ressoará pelos corredores do tempo e ecoará nos corações daqueles que ousam sonhar com a paz em meio aos estragos da guerra. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pelo coração do conflito. Enquanto continuamos a trazer as últimas atualizações e insights das linhas de frente, convidamos você a permanecer conectado com nosso canal para mais análises e reportagens aprofundadas. Não se esqueça de curtir e se inscrever para garantir que você receba todos os últimos desenvolvimentos. A história de Kursk está longe de terminar e juntos seguiremos seu curso enquanto ela se desenrola, oferecendo uma janela para as complexidades do conflito humano e a busca duradoura por resolução. Até a próxima vez, mantenha-se informado, mantenha-se engajado e que todos possamos encontrar inspiração na coragem daqueles que estão na vanguarda da história.